que acontece depois da morte? Será que eu vou reencarnar em um outro corpo? Será que existe vida após a morte? Essas são as perguntas mais comuns que as pessoas fazem a respeito da morte. Mas afinal, a morte é o fim da vida ou apenas o começo? Uma pesquisa afirma que 80% da população acredita em vida após a morte. Um grupo diz que quando o corpo morre, a sua alma é direcionada para um lugar onde paga por todos os seus pecados até o dia de ir para o céu. Outro grupo crê que vão reencarnar em um outro corpo e voltarão a viver na Terra mais uma vez. E outros acreditam que dormiremos em nossos túmulos até a volta de Jesus. Então há muitas opiniões sobre o que vai acontecer conosco após a morte. Mas todas essas opiniões e discussões se tornam desnecessárias quando olhamos para a Bíblia, pois ela nos traz a verdadeira resposta para isso. Então hoje vou trazer 5 fatos sobre a morte que você não sabia. Então vamos lá. O primeiro fato: os mortos não podem ter contato com os vivos. Um pensamento muito comum de pessoas de diversas religiões e culturas é que as pessoas mortas têm contato com os vivos e podem revelar a elas mistérios ocultos. Mas isso não está de acordo com o que as Escrituras dizem. Veja comigo o que está escrito em Eclesiastes 9. Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa e já não tem lembranças deles. Para eles, o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Isso nos revela que a partir do momento que morremos, deixamos de ter qualquer tipo de contato com os vivos que estão aqui na Terra. Por isso, quando você ouvir alguma história que alguma pessoa falecida se revelou e veio do além para falar com uma pessoa viva, não acredite, pois ainda que seja reconfortante, não é a pessoa que está falando. A Bíblia nos fala que Satanás se transforma até mesmo em um anjo de luz para enganar as pessoas e afastá-las dos caminhos do Senhor. E além disso, Jesus contou na parábola do rico e o Lázaro que existe um grande abismo que nos separa dos mortos, mostrando que nós não podemos acessar contato com os mortos e nem os mortos ter contato conosco. O segundo fato: depois da morte, o nosso espírito volta para Deus. É comum vermos em livros e filmes sobre pessoas que após a morte vagam pela terra, cuidando dos vivos ou causando medo entre eles. Mas isso não é verdade, pois a Bíblia nos garante que quando morremos, o nosso corpo vira pó, como era no início, e a nossa alma voltará para Deus. Veja o que está escrito em Eclesiastes 12. O pó volta à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Algo muito interessante que você precisa saber é que quando Jesus voltar, nós seremos transformados e estaremos com Deus em nosso próprio corpo. Então poderemos nos alimentarmos, ver as pessoas que amamos, abraçá-la como pessoas reais, e não espíritos desencarnados que ficam vagando por aí. Isso fica bem claro quando vemos em Lucas capítulo 24, que depois de Jesus ter ressuscitado, ele apareceu para seus discípulos, e quando eles o viram, ficaram tão surpresos que pensavam que estavam vendo um espírito. Mas Jesus disse para eles: por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas em seus corações? Vejam minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toque-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e espanto. Ele lhes perguntou:
Vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. O terceiro fato: quando o cristão morre, ele vai direto para a presença de Jesus. Se você entregou sua vida para Jesus e anda conforme ele ordena, a sua alma vai para onde Cristo está quando você morrer. Foi isso que Cristo disse para o ladrão que estava crucificado ao lado dele: hoje você estará comigo no paraíso. Na Bíblia, a palavra paraíso e também seio de Abraão eram duas expressões usadas pelos judeus para simbolizar o estado de felicidade e descanso que o fiel teria após a sua morte. E nessa passagem do ladrão da cruz, Jesus mostra que esse estado de felicidade e descanso é ao lado dele. O quarto fato: os corpos dos cristãos dormem após a morte. Na Bíblia, a palavra dormir tem dois sentidos. O primeiro diz a respeito do período de repouso que todos nós passamos diariamente. Já o segundo trata da morte do corpo, como aconteceu com Lázaro, que foi ressuscitado por Jesus, 4 dias depois de morrer. Vamos ver o que está escrito em João capítulo 11. Jesus disse: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então, é importante saber que a palavra dormir na Bíblia se aplica somente aos cristãos. Vamos em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não entristeçam com os outros que não têm esperança. Se crermos que Jesus morreu e ressurgiu, crermos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com ele aqueles que dormiram. Os corpos dos fiéis são descritos como dormindo na linguagem simbólica, para referir ao corpo daqueles que morreram antes da volta de Jesus, nunca para o espírito e a alma, ok? A prova disso está no versículo 52 de Mateus capítulo 27, que diz assim: os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que dormiam foram ressuscitados. O quinto e último fato: os corpos dos cristãos acordam na volta de Jesus. Talvez você esteja se perguntando: por que os nossos corpos físicos dormirão? Será que algum dia eles vão acordar? De acordo com a Bíblia, sim. Na Bíblia revela que no soar da última trombeta do fim dos tempos, os corpos de todos os cristãos que morreram um dia irão ressuscitar, serão transformados, então viveremos com Cristo e reinaremos com Ele e o seu reino aqui na terra. Leiam comigo o que o apóstolo Paulo escreve. Eis que lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos teremos de ser transformados no momento, em um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal de mortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Então, irmãos, não importa se o seu corpo foi enterrado em um cemitério, ou se foi devorado por algum animal, ou se simplesmente desapareceu. Quando a trombeta soar, todas as partes do corpo irão se reunir e se apresentar ao Senhor. E outra coisa muito interessante que vai acontecer neste momento
é que os corpos ressuscitados se encontrarão com os corpos daqueles que estavam vivos quando Jesus voltar, e todos nós teremos corpos glorificados como os de Jesus. Então, irmãos, é normal termos dúvidas e medos em relação à morte. E muito disso acontece porque nós não sabemos ao certo o que irá acontecer conosco quando a nossa vida aqui na Terra chegar ao fim. Mas a palavra de Deus é muito clara e nos traz conforto em relação a isso. A morte, meus irmãos, não é o fim. Jesus morreu e ressuscitou para todo aquele que nele crer ter a vida eterna, onde não haverá mais morte ou sofrimento. Por isso, creia na promessa que Cristo te faz hoje. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Amém. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo e fiquem com Deus.